Sou. Gente, hoje, que dia aguardado, né? Hoje Jesus, ele declara, a declaração que nós vamos falar está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, vocês já abrem sua Bíblia aí, também vai aparecer aqui na TV, onde Jesus, ele diz, eu sou a videira verdadeira, não é qualquer videira, ele diz, eu sou a videira verdadeira. E como Deus nos edificou, né? Durante essas mensagens, eu acredito que está disponível também no nosso canal, né? Todas as outras. Se você não teve a oportunidade de estar aqui, ou perdeu alguma, ou quer dar uma recapitulada, você pode estar acessando lá o nosso canal do YouTube e acompanhar essas mensagens, né? Aproveitar e cumprimentar o pessoal que está em casa nos assistindo. Amém? De todo lugar do mundo, né? Tem gente aí de todo lugar nos assistindo. Então, que Deus abençoe cada um que está do seu lar aí. Amém? Então, gente, no Evangelho de João, poderosíssimo, tudo que o Senhor ministrou nos nossos corações, nessas 7 semanas, 7 domingos, falando de coisas extraordinárias, das declarações de Jesus, aqui no Evangelho de João, onde ele declara, eu sou. E é poderoso demais, igreja, quando nós guardamos essas palavras no nosso coração. Às vezes acaba o culto, e a gente fala, nossa, mas o culto foi forte, mas é a palavra. Não foi forte, né? Mas às vezes a gente nem lembra mais o que foi pregado, né? Tanta coisa, a gente tem tanta acúmulo de informação. Então é importante nesse culto de domingo aqui, vocês estarem atentos na mensagem, né? Atento na palavra, se puder anotar, anota. E se puder, durante a semana, assista o culto novamente, né? Que essa palavra ela vai penetrando aos nossos corações, né? Vai tomando mais forma, né? A revelação vai cada dia sendo mais completa, a gente vai recebendo mais iluminação dessas revelações que a gente tem recebido aqui, né? Nossos domingos juntos, né? E aqui no capítulo 15, a gente vai ler desde o versículo 1, nós temos a declaração de Jesus, que ele diz, eu sou a videira verdadeira. E é tão interessante porque desde a mensagem passada, onde nós já falamos que Jesus, no capítulo 14, onde ele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ali os discípulos, eu falei para vocês que os discípulos, nós vemos na palavra, na verdade, não, eu falei, né, eu transmiti aquilo que já estava aqui na palavra, que os discípulos estavam o quê? Com o coração turbado, eles estavam meio ansiosos, né? Estavam preocupados porque Jesus estava querendo ir para Jerusalém, onde eles estavam querendo matar Jesus, prender Jesus. Então os discípulos já estavam ali meio angustiados. Mas agora, você imagina agora aqui, nesse momento, que é uma quinta-feira, antecedendo a crucificação de Cristo, antecedendo a morte do Senhor. Eu imagino que Jesus caminhando ali pelos portões de Jerusalém, onde o cenário era onde tinha muitas videiras. Quem sabe o que é uma videira? É uma videira o quê? Cadê as criancinhas, né? Se eu tivesse as criancinhas aqui, já ia falar. A videira é onde tem a uva, não é verdade? Estão aprendendo, as criancinhas estão sendo ministradas lá também. Estão aprendendo com a prof. Teacher Fer. Então, gente, era acostumado Jesus passar ali por os portões de Jerusalém e ver um monte de uvas, né? Um monte de videiras, muitas videiras. E Jesus, ele usava essas ilustrações para trazer conhecimentos profundos para os seus discípulos. E naquele momento ali, essa quinta-feira, talvez a mais difícil quinta-feira dos discípulos da história, porque estava antecedendo a morte de Cristo. Eram os últimos minutos que eles estavam ali com Jesus de uma forma corpórea, Jesus ali fisicamente presente com eles, e Jesus declara naquele caminho ali que eu sou a videira, e não é qualquer videira, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Isso é lindo. E a gente podia pensar, Jesus, nesse último dia, nessas últimas declarações, Jesus ele podia falar de algumas tradições, porque do judaísmo, as tradições eram muito fortes. As tradições eram muito valorosas para eles. E Jesus, nesses últimos momentos ali com seus discípulos, ele podia falar das tradições, dos elementos da religião, mas ele falou de algo muito mais poderoso. Ele falou de algo muito poderoso, que ele usou ali um símbolo do próprio povo judeu, a vinha ali, que era um símbolo do povo judeu, e ele declarou que eu sou a videira verdadeira.
Então, essa vida e o fruto que sai dessa videira flui de Cristo, flui totalmente dele. Então, Jesus falando isso para os seus discípulos, ele diz que não há vida abundante. Nessa série de mensagens a gente tem recebido bastante do Senhor sobre uma vida abundante. Nós temos recebido bastante isso. Inclusive, uma das mensagens é quando Jesus ele declara: eu sou a ressurreição e a vida, né? E nós temos recebido muito sobre ministrações sobre uma vida abundante. Então eu vejo quando Jesus ele diz aqui: eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo aos seus discípulos: olha, não há vida fora de mim. Não há vida abundante fora de mim. Para você ter uma vida plena, abundante, uma vida vibrante, uma vida plena, alegre, uma plenitude de vida, você precisa estar ligado nessa videira verdadeira, amém? Então vamos para o texto, vamos ler, eu vou ler até o versículo 11, ou 17, eu vou ler até o 17, amém? Vamos lá então. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo que não pode produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Vamos até aqui por enquanto. Gente, só até esse versículo talvez a gente já poderia passar aqui muito tempo, né? Que é muito profundo isso. Que quando Cristo, ele declara: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Gente, como eu falei para vocês, meu Deus, a boca seca, né? Quente demais. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a vida plena. Jesus é a fonte da vida. Amém? Quem crê nisso? Jesus é a fonte da vida. Ele é a videira verdadeira. Todo o resto é uma cópia. Mas a videira verdadeira aqui é Cristo. O Pai é esse agricultor. Só que tem um elemento muito importante aqui dessa primeira parte que a gente leu, que acontece com quem está ligado nessa videira. Quem está ligado nessa videira, de todo jeito vai passar por um processo. Qual que é esse processo? Da poda. Qual que é o processo da? Poda. Mais uma vez, qual que é o processo da? Poda. Ah, isso, ajuda o pastor aí que a gente vai mais rápido. E a poda, ela dói, não é verdade? Quando a gente vê assim a gente já pensa na poda, a gente já pensa no... Tava até brincando com o Pedro à tarde, né? A gente já pensa no facão. Eu falei: Pedro, o que você acha? Fazer uma ilustração hoje, eu vou com o meu facão, né? Chega aqui no pé de manga, né? Uma ilustração para o povo entender. Ele falou: não vai ficar legal. Não, não, tá bom, brincadeira. Então, gente, o que acontece? Hoje, olha para você ver como que Deus ele é tão lindo, né? Eu saí de casa hoje para buscar o freezer ali, e aí eu chego lá, né, para buscar o freezer, tinha uma árvore gigantesca. E ele usou a árvore como referência para mim, Nick. Ele falou: não, é o seguinte, é fácil acessar minha casa. Minha casa é um portão verde, tem uma árvore gigante. A maior árvore que você vê aqui na rua é minha casa. E aí eu falei: nossa, olhei de longe, eu vi a árvore, né? Falei: nossa, que árvore bonita, né? Aí eu cheguei lá, ele abriu o portão, me recebeu, já ficou falando da árvore. Ah, tá vendo aí, você não quer levar também, já vai levar esse freezer, já leva um pouco de folha. Leva um pouco de folha. Aí eu falei: nossa, rapaz, mas tem que pagar. Eu falei: é o preço, né, de ter uma sombra boa. Ele falou: não, mas isso aqui, ó, não dá fruto, só dá sujeira. Sabe o que eu vou fazer com isso aqui? Vou podar. Vou cortar essa árvore aí. Já tô decidido. Mês que vem, eu acho que já vou cortar essa árvore aí. Aí eu chego aqui em casa, estaciono o carro ali, 2 guri aqui na porta de casa. Ei, tio, tem manga? Ei, tio, tem manga aí? Aí eu falei: rapaz, se tivesse aí nós ia dividir, porque eu tô com vontade de comer uma manguinha verde com sal, hein? Mas não tem, esse pé aqui não dá fruto. Não dá fruto.
Não dá fruto, gente. Só tá fazendo sujeira, não deu fruto. Deu quantas mangas, amor? Aí? 4 mangas até hoje. Quantos anos que a gente tá aqui? Perto dos pés de manga. Já uns 4, 6 anos, meu Deus. 6 anos, 4 mangas. Já foi podado, já foi, né? E aí, gente, aí eu tava pensando, não dá fruto. Se for para ter sombra, é melhor fazer uma cobertura, né? Faz a sombra ali, né? Se for ter fruto. Então, quando não tem fruto, ele tem que ser podado. E aí, quando é poda, às vezes essa poda ela vai dar mais fruto. Mas a poda ela é necessária. A poda ela é necessária. E muitas vezes nós achamos, igual essa árvore que eu vi lá hoje, gigante, que aquela quantidade de galho, eu falei, nossa, deve ter muita fruta nessa árvore, né? Deve ter muita fruta, porque tem muito galho. Se tem muito galho, tem muito fruto, não é verdade? Mas não é assim. Sabe por quê? Porque semana passada eu fui na casa de um senhor chamado Seu José, e lá tem um pezinho desse tamanhozinho assim de cajá. Tava até torto, tanto cajá que tinha. E não tinha muito, oi? Não tinha muito galho, mas tinha muito fruto. Eu falei, o que é mais importante? O que você prefere? Um monte de galho ou muito fruto? Eu falei, eu quero muito fruto, né? Quero muito fruto. E é assim que Deus olha para nós. Só que muitas vezes não é assim que nós nos movemos na nossa vida. A gente pensa que a quantidade de coisa que a gente faz, a gente está agradando a Deus ou a gente está alcançando algo bom. Mas às vezes a gente está cheio de coisa, fazendo um monte de coisa, mas não tem fruto. Nós estamos fazendo, a nossa agenda está lotada. Eu não tenho hora nem para respirar. Mas qual que é o fruto disso que eu estou fazendo? Né? Qual que é o fruto disso que eu estou fazendo? E às vezes o que é cortado parece até bom, né? Parece bonito, mas às vezes aquilo que é cortado está roubando a força. Está roubando a força de produzir um fruto agradável ao Senhor. Por isso que a poda ela é necessária. Que essa poda não é apenas para nos machucar, para nos ferir, não. É para que a gente manifeste aquilo que é necessário, que é um fruto agradável ao Senhor. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em poda, a gente já fecha o coração, fala, meu Deus, já veio uma palavra aí que vai, né, exortação, algo do tipo. Mas, quando nós começamos a amadurecer um pouco, nós queremos facilitar essa poda de Deus na nossa vida. Nós queremos ser podados pelo Senhor. Porque assim que faz o nosso Pai, a poda vem do alto. Sabe por quê? Essa poda, ela está tirando o excesso. Essa poda, ela está cortando, ela está tirando o peso. Às vezes aquilo que está sugando a sua energia. Aquilo que às vezes está atrapalhando você de olhar para aquilo que é essencial. Ou então, às vezes está sugando a energia daquilo que é eterno. Porque aqui nós somos de passagem. Aqui nós somos de passagem. E muitas vezes tem coisas que estão roubando a nossa energia daquilo que é mais precioso. Quando nós vemos na palavra do Senhor, olha, você precisa construir tesouros na onde? Nessa terra ou no céu? No céu. Então, será que eu e você temos perguntado que esse monte de galho, esse monte de atividade, esse monte de coisa que nós temos feito, tem produzido fruto de verdade? Ou tem só roubado a energia daquilo que é precioso para Deus? Talvez seus filhos, sua família, seu casamento, a obra do Senhor, a obra de Deus. Isso é muito forte, igreja. Isso é muito forte quando nós falamos, Senhor, eu quero ser podado por Ti. E quando algumas coisas da sua vida sair, for embora, você vai perceber que Deus está limpando. Deus está colocando seus olhos naquilo que é essencial. E é tão interessante porque essa poda, ela vem de Deus, mas muitas vezes nós também cooperamos com Deus. E não é só Deus que nos poda. Se a gente for ler, coloca para mim aí Hebreus 12:1, só que coloca na versão NVI.
que é uma versão um pouco mais palatável para isso que eu quero falar para vocês. É o mesmo texto, é a mesma palavra, é inspirada por Deus, mas é uma versão diferente para ficar melhor para a gente entender. Quem conhece um pouco do livro de Hebreus sabe que em Hebreus 11 tem a galeria dos heróis da fé. Os homens que foram lembrados milhares de anos depois por aquilo que eles fizeram. Lá está Abraão, né? Lá tem vários homens, lá tem por exemplo, Raabe também. Pessoas que foram assim, que marcaram ali na galeria dos heróis da fé. Estão ali, e aqui, logo depois de falar daqueles homens, coisas que eles fizeram, vem essa palavra aqui, de Hebreus 12:1, que diz assim, ó: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramo-nos de tudo o que nos... Todo mundo agora, o que nos... e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Glória a Deus. Irmãos, não dá tempo da gente esmiuçar muito aqui, mas o que eu gostaria que você olhasse para esse texto aqui, tem muita coisa que está nos atrapalhando e a gente não está se livrando disso. Tem muita coisa que está nos atrapalhando, sabe do quê? De correr essa corrida, que foi preparada para você, que foi preparada para mim. Muitas vezes nós entramos num percurso que Deus não preparou para nós. Muitas vezes nós entramos num percurso que Deus não preparou para nós, e nós estamos cansados, nós estamos cheios de galhos, cheios de atividade. Mas Deus nunca pediu a gente fazer isso. Deus nunca te ordenou a isso. Porque falta o quê? Um pouco de discernimento. Falta o quê? Estar ligado nessa videira verdadeira. Estar ligado em Cristo. Porque se você estiver ligado verdadeiramente em Cristo, a vida de Cristo vai entrar em você, você vai estar em comunhão com Ele, e você vai perseverar na corrida que Ele propôs para você. Você sabe por quê, irmãos? Porque se você estiver cansado e sobrecarregado, esse jugo não é de Cristo. Você está entendendo? Se você estiver cansado e sobrecarregado, essa obra é maligna, não é de Deus. Porque o que nosso Senhor Jesus disse? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Jesus nós temos alívio, em Jesus nós temos propósito de vida, em Jesus nós passamos por dificuldade, por aflições, mas nós estamos perseverantes, nós estamos contentes, nós estamos alegres, porque Cristo está conosco. Nós estamos recebendo a vida de Deus, aleluia. Nós somos podados, nós estamos alegres. Nós estamos podados, nós estamos contentes, porque nós estamos sendo aperfeiçoados por Ele. A vida de Deus está em nós. É responsabilidade nossa também cortar tudo aquilo que nos prende. Não é só Deus que vai fazer, tem coisas que você precisa tomar uma posição e cortar da sua vida de uma vez por todas, porque está roubando seu foco nas coisas de Deus, está roubando seu foco na sua família. Você está perdendo seu casamento, você está perdendo seus filhos, você está perdendo a sua força. Porque você está olhando para coisas que Jesus nunca falou para você fazer, nunca falou para você olhar. Porque isso está pesando na caminhada. Gente, esses heróis da fé, o que eles tiveram que abrir mão para poder conquistar aquilo que Deus deu? Vamos falar só de Abraão rapidinho? Sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu caminhando. Aí ele levou quem? Levou Ló. Enquanto ele estava com Ló, ele não recebeu a promessa. O que ele estava fazendo? Carregando galho, carregando coisas que não era para ele carregar. Irmãos, ora para Deus, discernimento, nós precisamos de discernimento. Nós precisamos de discernimento, tem muito crente que está rodando no deserto. Às vezes nós estamos rodando no deserto, nós estamos ali, ó. Tem coisa que a gente precisa deixar. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você tem permitido a poda de Deus na sua vida? Porque eu, como pastor, nesse tempo de caminhada, eu consigo ver irmãos que são resistentes à poda de Deus. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Não, mas será? Mas não é assim, não sei o quê. Acho que Deus errou, né? Acho que Deus confundiu, não é isso não. É para a esquerda mesmo, Deus? Eu acho que é para a direita.
Será que você tem permitido? Porque, irmão, nós estamos aqui orando, clamando, pedindo para Deus, aí Deus vem com a resposta, o discernimento, aí você fala, não, mas isso aí, acho que não, Deus, essa poda aí tá muita poda. Ou vocês estão agarrados em alguns galhos que não estão produzindo nada. Esses galhos vão se jogar tudo no fogo. Será que nós temos separado tempo de qualidade para esse agricultor trabalhar na nossa vida? Talvez nós precisamos, igreja, parar um pouquinho, fazer um exercício muito simples. Olhar para a nossa semana, o que tem ocupado a minha agenda? Qual tem sido as minhas atividades? Isso tem gerado fruto? Ou está só ocupando espaço? Talvez, gente, não seja pecado. Não estou falando ainda de pecado. Talvez não seja pecado. Mas é peso. Fala comigo. Talvez não seja pecado. Mas pesa. E se pesa? Entende? Talvez não seja errado. Mas está tirando seu foco. Se você está correndo e prosseguindo para algo, a corrida que foi proposta para você, se você olhar para o ladinho, eu já vi, gente, em vários vídeos, eu gosto um pouco de correr, estou meio parado nesses dias aí, mas eu gosto de correr ali no parque, sigo alguns corredores, e às vezes eu vi uns memes na internet, talvez você já viu isso também. O cara tá correndo, ele correu ali 10 quilômetros, não sei quantos minutos, ele tá chegando na linha de chegada, aí ele começa a olhar pro povo, começa a comemorar, dá tchau, aí passa outro, foguete. Aí ganha dele. Por quê? Perdeu o foco, distraiu. Você já viu alguém assim? Tá pertinho de receber a bênção. Você já viu, pastora? Tá pertinho, seu Luiz, tá pertinho. Aí, ai meu Deus. Perdeu. Misericórdia. Fala comigo assim, menos galhos. Mais uma vez, menos galhos. Mais fruto. Aleluia. Glória a Deus. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos ligados nessa videira, que é a videira verdadeira. A videira verdadeira não é Pedras Vivas, não é o pastor Zilbo, não é a religião. A videira verdadeira é Cristo. Se nós estivermos ligados nessa videira verdadeira, você vai ter a vida de Deus em você. Você vai ter essa vida plena. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós estamos em Cristo, igreja, nós permitimos esse tratamento de Deus. Porque a poda é um reflexo do amor de Deus na nossa vida. A poda é um reflexo do amor de Deus na nossa vida, que Ele está nos preparando para crescer. Nos preparando para crescer. Aleluia, glória a Deus. Vamos avançar, vamos aqui no versículo, eu parei no versículo 4, certo? Vamos no 5 aqui. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá o quê, igreja? Muito o quê? Muito fruto. Amém. Porque sem mim vocês não podem fazer. Sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Um ramo que está desligado dessa videira, ele vai secando, ele vai definhando. Ele vai secando. Às vezes bate um vento aqui, ó. Aí, ó. Deus é bom. Às vezes bate um vento aqui nessa árvore, quebra um galinho, ó. Ele desconectou, olha o que aconteceu com ele. Você conhece algum crente que está assim? Está aqui sentado, ó. Está no domingo aqui, está sentado. Mas está assim.
seco, sem vida. Porque essa cadeira aqui nos liga na videira. Igreja, Deus é maravilhoso demais conosco. Você está recebendo essa palavra? Dá um glória a Deus aí. Quem está desligado dessa videira, ele vai secando, ele vai definhando, ele morre. E esse poder, gente, de frutificação, não vem de nós. Nós temos que permanecer ligados. Esse poder do fruto não vem de nós, ele vem de Cristo. Existe um negocinho chamado, selva, que chama, deixa eu ver se eu anotei aqui. Seiva. Dona Sônia, essa mulher cuida das plantinhas lindas que ela tem. A Dona Sônia tem um monte de planta lá. Aí tem aquela seiva, né, Dona Sônia? Que flui. Essa seiva vem de Cristo, é a vida de Deus em nós. Mas nós precisamos permanecer. Primeiro é permanecer em Cristo. Permanecendo em Cristo, a vida dele vai nos invadir. Permanecer em Cristo, a vida dele vai nos invadir. Porque quem não permanece, permanece nele. Essa coisa de permanecer exige um esforço meu e seu. Senão eu não falava, você tem que permanecer em mim. Falava, não, fica tranquilo aí que você já está em mim, vai permanecer para sempre. Não, permaneça em mim. E as minhas palavras estiverem em você, vocês vão pedir tudo e vai ser concedido. Amém. Mas pastor, eu tenho pedido tanta coisa e eu não tenho recebido. Por quê? Você não tem aprendido a pedir. Lá em Tiago a gente vai ver que muitos crentes estão orando, pedindo um monte de coisa. Não recebe por quê? Não sabe pedir. Ou está pedindo segundo os seus próprios desejos carnais, porque está desligado de Cristo. Porque quando estamos ligados em Cristo, até a nossa oração é de acordo com a vontade dEle. Aleluia. Nós precisamos de intimidade com Cristo, igreja. E quanto mais intimidade nós estamos com Cristo, mais a vida de Deus, mais a vida dEle, mais a vida de Deus, mais essa vida plena vai emanando da nossa vida. Permanecer em Cristo gera fruto, gera resposta de oração, como eu acabei de falar. E permanecer em Cristo é uma comunhão diária. Fala comigo, todo dia. Existem 3 formas de comunhão mais clara que nós vemos com o Senhor, que é a oração, a palavra e a obediência. Porque muitos crentes até oram. Muitos crentes conhecem toda a Bíblia, mas na hora de obedecer, tem pouca disposição para obedecer. E quem permanece em Cristo, ora segundo a sua vontade, ele recebe a resposta, igreja. Ele recebe a resposta. Esse fruto glorifica o Pai, que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor. O Senhor não tem interesse em abençoar quem não está ligado nele. Porque Ele quer que um fruto que seja honroso para Ele. Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, Jesus mostra o segredo dessa mensagem. A gente poderia acabar aqui. Aqui, no versículo 7, a gente poderia finalizar aqui. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Olha o versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai. Isso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Eu sou discípulo de Cristo, então tem que mostrar os frutos. Nós precisamos manifestar os frutos. Porque nós podemos nos denominar, né? Eu sou discípulo de Cristo. E os frutos? O que tem tomado a nossa agenda? O que tem tomado o nosso tempo? Qual é a nossa prioridade? Onde está o nosso foco? Aleluia! Aleluia! E como então que eu vou permanecer? Eu quero que o meu Pai seja glorificado, eu quero dar esses frutos. Como que eu vou permanecer então, pastor? Me passa essa receita aí. Oração, palavra, obediência.
oração, palavra, obediência. Aleluia. O ramo, ele precisa estar em intimidade. E tem uma maneira essencial de nós termos intimidade com o Pai. É através da oração. Essa quarta-feira que nós temos aqui na igreja, não é só para cumprir uma agenda, não, gente. Não é só para preencher. Ah, vamos ter um dia mais na semana, para arrecadar. Não sei lá o que você pode pensar. Não é porque nós precisamos de oração. Aleluia. Nós precisamos de oração. Nós precisamos de oração. Essa igreja aqui, ela se move com base em oração. Nós temos aqui uma equipe de intercessão. Nós valorizamos isso. Nós sabemos que sem oração nós não conseguimos ter intimidade com Ele. Todas as coisas, todos os passos que nós demos aqui, lembra? Quando nós estávamos orando, foi jejum, foi 21 dias de jejum, foi campanhas, foi propósito, foi monte. Senhor, nos mostra, nos dá uma direção. Não adianta, irmão, você chegar e ver assim, não, pastor, agora eu já sei qual que é a boa do momento. Meu vizinho fez, meu tio fez, deu certo, vou fazer também. Meu irmão, seu caminho não é esse. Não, pastor, mas agora tá na moda, agora é assim, tal, não sei o quê, pá. Não, irmão, é oração. É oração, nós não caminhamos no modismo, nós não caminhamos no que os outros pensam, nós caminhamos escutando o nosso Pai. Glória a Deus. O que o Senhor tem falado ao seu coração. Aleluia. Pastor, não estou escutando nada, então vamos orar. A gente quer ajudar você em oração. Eu gosto que o Ítalo fala tem um jargão que o Ítalo fala. Cadê ele? Deve estar escondido. Tá aqui, né? Na mídia. É melhor pedir... Como que fala, Ítalo? É melhor pedir oração? Tipo assim, é melhor a gente pedir oração, né? Porque depois pedir... como que é? Alguma coisa assim, né? Pedir oração antes que depois pedir oração para consertar, né? Falar, não, agora... Ajuda a orar aí, porque eu fiz o negócio. Irmão, não era mais fácil ter pedido oração para a gente orar antes de você tomar essa decisão, para ver se Deus estava no negócio. Ajudar a interceder por você, que nós temos uma equipe de intercessão, não é só os pastores, não. Você tem acesso, pede para o seu irmão, pede para a mãe. Ô mãe, ô vó, ora por mim, né? Ajuda a orar, eu quero tomar uma decisão, preciso tomar uma direção. Eu preciso tomar uma direção, a necessidade. Se você falou necessidade, pronto, você já está equivocado. Porque um crente, ele não se move segundo a necessidade. Ele se move segundo o propósito de Deus. Amém? Então, igreja, nós precisamos orar. Para nós recebermos essa vida de Deus, nós precisamos dessa oração. O crente que ora, ele dobra o joelho, busca a presença do Senhor. Esse tem aquela seiva, né, irmão, do Espírito Santo. Aleluia. Esse crente, ele tem um discernimento. Aleluia. Glória a Deus. Palavra, Jesus disse aqui, as minhas palavras. Volta lá no versículo 7. Versículo 7 mesmo? Isso mesmo. Permanecer em mim, oração, intimidade com o Senhor. As minhas palavras, a palavra de Deus. As minhas palavras, permanecer em vocês. Permanecer em vocês. É preciso, gente, nós estarmos com as nossas raízes firmes. Com as nossas raízes fundamentadas na palavra. Por isso que não basta nós ouvirmos aqui um texto, uma pregação apenas. Nós temos que mergulhar, nós temos que nos encharcar todos os dias. Deixar isso moldar. Uma transformação de mente. Que vai acontecendo essa metanoia, essa transformação de mente. Nosso caráter ele vai sendo moldado, nós vamos sendo confrontados. As nossas escolhas, a palavra ela começa a iluminar o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra, Senhor. É isso. Nós precisamos da palavra do Senhor. E para nós recebermos isso, igreja, essa resposta de permanecer em Cristo, é essencial nós obedecermos. Fala comigo, obedecer. 3 pessoas agora, todo mundo, obedecer. Nós precisamos obedecer. Tem uns que sabem obedecer até fraquinho. Obedecer, né? Nós precisamos obedecer. Obedecer a quem? A Jesus. Obedecer a Jesus. Obedecer ao Senhor. Não adianta orar e escutar a palavra, conhecer tudo, mas não praticar. A palavra do Senhor disse, não sejam apenas ouvintes, mas sejais praticantes da palavra.
praticante da palavra. E essa prática já demonstra o resultado. Fala comigo, fruto. Essa prática já demonstra o fruto de que nós estamos ligados nele. Nós estamos ligados. E sabe por quê? Quando a gente vê uma pessoa com atitude diferente, com atitude renovada, fulano mudou, olha, fulano tem uma atitude, olha só como que ele tá dando mais atenção para sua família, olha como que tá. A gente olha e a gente fala, nossa, ele tá obedecendo a Deus, né? Aí a gente já fala, nossa, Deus seja glorificado, né? Olha que glória. Aí nós estamos fazendo o quê? Nós estamos manifestando o fruto. É aí que o fruto, ele aparece. É aí que o fruto, ele brota. Na nossa obediência, irmãos. Nós precisamos de ajuda um dos outros para nós obedecermos a Deus. Nós precisamos do nosso esposo, nós precisamos da esposa. Para obedecer ao Senhor, precisamos dos nossos amigos, dos pastores, de oração. Não, eu cansei, eu não quero mais só vir aqui, eu não quero mais só participar de culto, eu não quero só receber oração, eu quero obedecer ao Senhor. E aí nós vamos ter uma vida transformada. Aleluia. Porque um ramo que é saudável, que é obediente, ele não escolhe se ele vai ter fruto ou não. Ah, não vou ter fruto, não. É natural, não tem como. Se você é um ramo que está ligado na vida de Deus, intimidade com Cristo, em obediência, em oração, palavra, obediência, esse fruto vai começar a fluir. O fruto vai começar a manifestar. O fruto vai começar a fluir. E Deus vai ser glorificado. Porque as pessoas vão olhar para sua casa, vão olhar para sua família, vão ver a transformação, vão ver a vida de Deus. E Deus vai ser glorificado na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso, igreja. Quando as pessoas começam a olhar para a gente e ver o fruto. Ver que Deus está manifestando a glória dele na nossa vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, que isso nos estimula a fazer o quê? Ser mais obediente. Se o resultado dessa obediência é ter a vontade de Deus cumprir na nossa vida, eu quero ser obediente a Ele. Eu quero ser obediente ao meu Senhor. Você sabe por quê? Porque muitos falam, ah não, mas olha, essa obediência é difícil demais. Mas isso é uma mentira que Satanás coloca na nossa cabeça, porque a palavra diz bem assim, é melhor obedecer do que? O que é melhor, a obediência ou o sacrifício? A obediência ou o sacrifício? Já falou sacrifício, então quer dizer que quando eu não obedeço, sacrifício, aí é ruim, né? Mas obedecer é maravilhoso. Porque quando eu não obedeço, eu estou só sacrificando. Eu só estou sacrificando. Está sangrando, estou cansado, não aguento mais. Para mim não dá. Ah, irmão, ora por mim que eu vou desistir. Ah, eu não aguento mais. Irmão, oração, palavra, obediência. Quando eu vejo um crente que está desistindo, ah, eu não vou, eu cansei. Está faltando oração, palavra, obediência. Quem tem esse ingrediente na vida dele, irmão, não tem como. Ele está vivendo a vida de Deus, ele está desfrutando do cuidado do Espírito Santo, ele está desfrutando da vida de Cristo, ele está manifestando glória para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Uma vida abundante. Quando Cristo fala, né, que Ele é aquele que proporciona vida e vida em abundância. É isso. Vida em abundância é quando nós temos intimidade com o nosso Senhor Jesus. Nós estamos em constante comunicação com o Pai. E quando nós estamos firmados na palavra, a circunstância não abala a nossa fé. Aleluia, nós estamos olhando para o alvo, para Cristo. Pode vir a dificuldade, pode vir a tempestade, mas a casa que está firmada na rocha, ela permanece de pé. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, se Cristo, você está ligado no Deus Todo-Poderoso, você não vai ser abalado, meu irmão. Cristo, a vida dele está em você. Obedeça a Ele. Talvez você errou, você não obedeceu, eu não estou aqui para apontar o dedo para você, mas eu estou falando para você, obedece a Ele agora. Dá tempo.
Hoje é o dia de você sair daqui, Senhor, eu quero obedecer a Ti, Senhor. Eu não quero mais mover na força do meu braço. Eu quero, Senhor, ser obediente à Sua voz. Senhor, fala comigo. Fala comigo, me mostra, Senhor. Aleluia. E essa obediência vai nos mantendo a esse amor, a esse amor. E é tão interessante, né, que nessa obediência nós recebemos o poder da promessa, né? Pedireis o que quiseres e vos será feito. Meu Deus, que coisa linda, né? Aleluia. Vamos caminhar aqui, eu vou ler a partir do versículo 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneça no meu amor. Olha que coisa linda, igreja. Obedecer a Cristo é permanecer nesse amor. Obedecer a Ele não é sacrifício, para quem está nele é desfrutar do amor dele. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Nós queremos esse amor de Deus, nós precisamos permanecer nos mandamentos, obedecer a sua palavra. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aleluia! O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazerem o que eu lhes ordeno. Vocês são meus amigos, se fazer o que eu ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e fruto de vocês permaneça, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedir a meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Aleluia. Meu irmão, porque nós amamos uns aos outros, nós não nos alegramos quando nós vemos um irmão vivendo uma vida de sequidão. Viver uma vida raquítica. Viver uma vida sem essa vida de Deus. Por isso que muitas vezes essa poda para a vida do nosso irmão, às vezes vem de nós. Deus vai nos usar. Deus vai te usar para você ajudar esse irmão a obedecer a Deus. Fala, irmão, eu estou vendo, irmão, você está triste, você está abatido, você está tomando um caminho errado. Isso é amor. Quando nós amamos nosso irmão, nós vemos nosso irmão que está abatido, nós oramos, nós intercedemos. A ordenança de Cristo para nós é que nós amamos uns aos outros. O maior fruto de todos é o amor. O maior fruto de todos é o amor. Jesus amou com amor perfeito, nos chama a amar como Ele amou. Esse amor, igreja, é a marca de um verdadeiro discípulo. O maior exemplo desse amor, Jesus elevou um pouco a régua aqui, né? É nós dar a vida pelo nosso irmão. Aleluia. O ramo frutífero não vive para si mesmo. Uma pessoa que está ligada em Cristo, ele não pensa apenas em si mesmo. Nós estamos pensando no outro. Se o amor de Cristo está em nós, se nós permanecemos nele, nós estamos pensando no outro. Não vivemos para nós mesmos. Porque nós somos escolhidos de Cristo. Nós temos aqui, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Olha que privilégio. Olha que privilégio. Fala assim, eu sou escolhido. Não é soberbo não, irmão. Você pode falar com fé. Eu sou escolhido. Aleluia. Aleluia! Jesus, Ele te chama de amigo.
mas é um amigo muito íntimo. Não é uma amizade fútil, como a gente vê no mundo aí, todo amigo no Facebook, eu tenho um monte de amigo, né? 1000 amigos, 10.000 amigos, mas não é esse amigo não, é um amigo íntimo. É um amigo que te ama, um amigo que deu a vida por você e por mim. Aleluia. E quando nós somos escolhidos como amigo de Cristo, não é apenas para nós falar, não, sou amigo de Jesus. Mas ele diz o porquê ele nos escolheu como amigo. Para que nós damos frutos e esses frutos permaneçam. Frutos permaneçam. Frutos, fala assim, frutos eternos. Frutos eternos. Aleluia. Nós podemos marcar uma geração. Meus irmãos, meu coração tem queimado por Cuiabá, por nossa região, pela família de vocês. Eu creio que a família, a partir da nossa geração, nunca mais será a mesma. Nós vamos manifestar frutos permanentes ao Senhor, que vão durar de gerações em gerações. Nós não somos obra do acaso, nós somos escolhidos. Às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, tanta gente do mundo, né? Só mais um aqui. Não, você é escolhido. Você é escolhido do seu amigo Jesus. Aleluia. Escolhido para viver uma vida de intimidade com Ele. É aquele que escuta quando você está lá no seu quarto. Quando você está no carro. Você fala, Jesus. Ele escuta você. Aleluia. Aleluia. Um dia você pode gritar. Ninguém pode escutar. Mas seu amigo vai estar lá te escutando. Aleluia. Igreja, que maravilha nós termos Cristo na nossa vida, permanecermos nele. Jesus, ele é a videira verdadeira. Sem ele não há vida. Sem ele não há vida. Sem ele não há nada. Mas quando nós temos ele, nós temos tudo. Aleluia. Quando nós temos Cristo, nós temos tudo, porque ele é a fonte. Ele é a fonte de vida. Se você precisa de vida, muitas pessoas estão querendo procurar a porção mágica da vida, da longevidade. Mas se nós temos Cristo, nós temos tudo. Sem Ele, Ele diz, sem mim nada podemos fazer. Mas se eu tenho Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Eu posso suportar os momentos bons, os momentos difíceis, porque Cristo está em mim. Aleluia. Aleluia. Quando nós permanecemos nele, nós temos o fruto da resposta de oração. O maior fruto de todos é o amor. Nós temos porque nós estamos em Cristo. E nós somos escolhidos, igreja, escolhidos para amar. Escolhidos para permanecer nele. Vamos colocar de pé, nós já estamos caminhando para o final. E se você puder resumir essa palavra hoje, o Senhor te trouxe aqui para te lembrar que a poda é necessária, mas é para produzir fruto agradável. O Senhor está nos amadurecendo. O Senhor está nos lapidando. O Senhor está nos forjando. O Senhor está nos aperfeiçoando. Para nós viver uma vida onde as pessoas vão olhar e vão glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia. O processo pode parecer doloroso, mas esse processo é para me machucar, é para me matar, não. Ele está aperfeiçoando, ele está produzindo, ele vai produzir mais frutos, e frutos que vão permanecer. Feche seus olhos.